Hora da lição. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal Evanilton Paixão Oficial e a Hora da Lição também. Que Deus continue abençoando a todos aí que estão acompanhando, tá certo? Aproveitando já no início aqui, se você ainda não se inscreveu, clica aí no link, inscreva-se, vai aparecer 3 sinos, aperte o primeiro sininho, você vai receber uma notificação aí, um aviso toda vez que entrar um vídeo aí no canal, tá bom? Um vídeo aqui no canal e você vai ser notificado aí, notificada no seu smartphone para você estar sempre acompanhando, tá bom? Dá um like e compartilha com todos os seus amigos. Olha só, lição número 3 tem como tema aí da semana toda, esse aqui é um resumo, o Evangelho Eterno, tá certo? Verso para memorizar, está lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui Deus deu uma visão a João, que foi o discípulo amado, o discípulo que viu o reino dos céus, o reino de Deus e a nova terra. João teve essa visão e viu um novo céu, uma nova terra, ou seja, um mundo novo, reconstruído. O Evangelho ele contém o plano da salvação. Então, o Evangelho é eterno, ou seja, já existia antes de nós nascermos, antes de esse mundo ser criado. Então, existia um plano se as pessoas viessem a pecar, a se perderem, Deus enviaria Jesus para pagar esse preço, o preço do pecado, e oferecer a graça, a oportunidade de salvação. Então, dentro do Evangelho Eterno tem o plano da salvação. Ali onde Deus mostra o amor, onde envia o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para ter a vida eterna, todo aquele que nele crê ter a vida eterna. Então, ele viu novo céu, nova terra, e viu o anjo voando. Esse anjo representa a igreja que guarda os mandamentos, a igreja que restaura a verdade, a igreja que espalhará pelo mundo, voando pelo meio do céu, ou seja, esse meio do céu atravessando, usando a tecnologia, usando os meios de comunicação, usando as pessoas, qualquer meio de pregar o evangelho, espalhando pelo mundo inteiro. E aqui fala que o anjo foi pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, esse evangelho eterno para pregar. Então precisa ser pregado, ser falado sobre Deus, sobre a verdade, precisa ser falado. Aos que habitam na terra, para nós, e a cada nação, tribo, língua e povo, ou seja, todos os países, tribos, até aquela tribo lá dos índios, lá nos confins, lá das montanhas, lá do fim do mundo, vai ouvir sobre o evangelho da verdade. Ah, Evanilton, por que o Evangelho da Verdade? Porque contém os mandamentos, contém a lei de Deus, e as pessoas precisam entender o que é isso. Contém a verdade, não contém meia verdade, precisa entender que contém a verdade completa. Então o Evangelho eterno, se não tiver a lei, é a meia verdade. Precisa ter a lei de Deus, porque o livro de Apocalipse fala que os vencedores é aquele que tem a fé, o testemunho e guarda os seus mandamentos. Está escrito isso na Bíblia. Então, no antigo Israel, quando os povos pagãos ao redor eram politeístas, adoravam múltiplos deuses de madeira, de pedra, a declaração de fé clara, distinta e poderosa de Israel encontrava-se em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz o seguinte: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E aí quando você encontra falando que Deus é o único Deus, e você encontra uma única verdade. Então, Deus é um só, e aí você encontra uma única verdade. Então você precisa conhecer o caminho dessa única verdade aí, tá certo? Um livro de esperança e de graça. A Bíblia não é uma literatura para que a gente possa aprender e passar de ano na escola, mas é um livro que contém o caminho, a verdade e a vida.
Porque quando a gente pensa no livro de Apocalipse, a gente pensa em fim do mundo, destruição, vou morrer, pelo amor de Deus, que é isso, final do mundo, é zumbi, é terremoto, é doença, é o que, é praga. E aí pensa assim, mas não pensa que ali contém a salvação, a verdade. O livro de Apocalipse é revelação. Deus está revelando a verdade, o que vai acontecer tem a ver com o passado, o presente e o futuro, para que as pessoas se preparem. Então, ele está avisando, vai vir as catástrofes, mas ele diz que o vencedor terá a vida eterna. Então, você que quer ser vencedor, precisa ir por esse caminho aí. Você precisa temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Cristo Jesus. Então, o livro de Apocalipse não é um livro de desgraças que acontece, mas um livro de esperança, tá certo? Um livro de esperança e de graça. Deus apresenta a graça. Então, quando o livro de Apocalipse fala da volta de Cristo, ele está dizendo que Jesus morreu lá no passado e agora vem buscar os vencedores. Então, ele durante esses anos todos, esses séculos, ele ofereceu a graça, a salvação. Então, o que é que você está fazendo para se arrepender agora, nesse tempo? Então, ele ofereceu a graça. Então, é um livro que fala da esperança de Cristo e da graça de Cristo. Então, ele vem mostrar a graça dele. A graça é salvar a humanidade. Todo aquele que acreditou em Cristo Jesus. A essência do Apocalipse e do Evangelho Eterno é a salvação e o perdão em Jesus. Ele veio oferecer a salvação, o perdão e a oportunidade de salvação. Então, por meio da morte e ressurreição de Cristo, ele morreu por nossos pecados. Então, foi por meio da morte e ressurreição de Cristo, que ele morreu por nossos pecados, é que nos deu a oportunidade de salvação. E eu preciso crer nisso, precisamos acreditar nisso plenamente, sem sombra de dúvida, para que nós possamos ser conduzidos à vida eterna, através de Cristo Jesus, tá certo? O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Pela fé em seu sangue derramado e no poder da ressurreição, somos libertos da penalidade e do poder do pecado. Quando se fala assim do poder do pecado, é que, por exemplo, a luxúria, as paixões, as coisas desse mundo nos amarram aqui, fazem a gente ficar aqui mesmo, a gente lutar por isso, se preocupa com isso, e a gente pouco mesmo se preocupa em ir à igreja, em adorar a Deus, se preocupa em devolver o que é de Deus, como diz minha oferta para a causa do Senhor, se preocupa em ajudar as pessoas, se envolver na causa, para ajudar os pobres. A gente se preocupa pouco com isso. A gente acha que a vida é aqui, até estou me preparando pelo que eu estou vendo, é correria do trabalho, é isso mesmo, por causa das necessidades. Então a gente se preocupa pouco com isso, então isso nos amarra, isso nos preocupa, nos amarra como pecado para nos permanecer aqui nessa vida. Então, enquanto nós não nos desligarmos desse mundo, das coisas desse mundo, nós vamos ficar despreparados. Então, precisamos sim, claro, estar preparados, mas conquistar as coisas para resolver realmente. Precisamos conquistar as coisas, mas precisamos estar preparados. O primeiro passo, a primeira dica é estar preparado, ou se preparando para a vida eterna, porque algo vai acontecer aí. A gente está vendo as coisas acontecerem aí nos noticiários e as profecias estão se cumprindo. A gente está vendo aí todo dia. Então, isso são avisos. Então, precisamos mais nos preocupar, tá certo? E ele também nos livrou da condenação do pecado, ou seja, de tudo o que a gente fez de errado e que o inimigo nos acusa, e que as pessoas que não entendem também podem vir nos acusar, certo? Deus nos livrou da condenação na cruz do Calvário. E se você segue a Jesus, morreu com Cristo no batismo e tem a plena certeza de que você se tornou uma nova criatura, então seus pecados morreram e agora você vive para Cristo. Então precisamos nos lembrar todos os dias isso, que já não vive em nós, mas Cristo vive em nós. Paulo fala da mente de Cristo, adquirir a mente de Cristo, adore a Deus em espírito e em verdade,
e permita que Deus faça uma renovação nas vossas mentes. É assim que Paulo fala. Então precisamos lembrar disso, ter esse foco de que Ele nos livrou da condenação do pecado e também Ele nos tira dessa amarradura do pecado, como diz aqui, somos libertos da penalidade e do poder do pecado para sermos condenados. É isso que o inimigo quer, ele quer pegar essa penalidade das coisas que nós somos, que nascemos assim, pecadores, e ele quer nos apontar o erro. Por exemplo, a primeira penalidade é que nós não somos dignos de estar no céu, realmente por nós mesmos não, mas por Cristo sim, pelos méritos de Jesus. Então, o primeiro ponto é que Satanás ele nos acusa, você nasceu nesse mundo pecador, depois do pecado, então você é pecador, vai para o céu para quê? Seu mundo é aqui. Então, a primeira penalidade que ele quer dar é essa. Só que já Jesus, ele fala a verdade, está escrito, todo aquele que nele crê terá vida eterna. Então, somos salvos pelos méritos de Jesus, tá certo? Então, isso faz parte do Evangelho eterno. Isso é uma história de graça, a história de graça. Jesus veio do céu, viveu nesse mundo, ensinou, morreu, ressuscitou, venceu a morte, voltou para o céu e agora ele está retornando para buscar os vencedores. Essa história de graça, ela envolve 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas são uma história de graça. Elas falam de um amor ilimitado, insondável, incomparável, imortal e infinito. Ele não está sujeito aos ventos instáveis das escolhas humanas. Seu plano de nos tirar do domínio do pecado não foi uma reflexão posterior e não foi elaborado após o surgimento do pecado com seus efeitos terríveis. Então não foi porque Adão e Eva pecou que de repente Deus pensou, eu vou criar um plano. Não foi assim. O plano já existia, tá certo? Se você procurar saber do livro Ellen White, História da Redenção, você vai se surpreender, você vai fazer uma pesquisa ali, vai descobrir coisas que você vai dizer assim, eu morri e não sabia disso. Então vale a pena você pesquisar o livro da profetisa Ellen White, História da Redenção. Fala do plano da salvação. Então antes de o mundo ser criado, Deus já tinha criado um plano. Claro, Deus é organizado, Ele é um Deus que se preparou, um Deus já preparado. Então ele não foi meramente porque aconteceu e teve uma ideia. Então já estava tudo pronto. Deus só precisava esperar o momento certo para provar o amor dele, tá certo? Então é uma história de graça, as 3 mensagens angélicas. Adore a Deus, temei a Deus, dai glória. E esse anjo é a igreja que tem o evangelho eterno, que João viu passando pelo meio do céu para pregar. É a igreja que precisa pegar os mandamentos. É a igreja do tempo de Laodiceia, que é hoje a última carta de Apocalipse, capítulo 3, precisa pegar o evangelho eterno, a lei de Deus, os 10 mandamentos, e começar a pregar o evangelho, ensinar as pessoas, a conduzi-las no caminho correto. A graça, ela não anula a lei de Deus, tá certo? A graça não diz assim, não precisa guardar mais a lei para ser salvo. A lei também não salva ninguém, mas é preciso guardar a lei porque espelha o caráter de Deus, essa é a vontade dele, onde está revelado nos 10 mandamentos, esse é o caminho. Então é a promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Então essa igreja que guarda esses princípios, ela vem de lá de trás do jardim do Éden. Então esse evangelho eterno contém essas coisas, a fé em Cristo, o plano da salvação, o testemunho de Jesus e os mandamentos. Contém essas 4 coisas. E contém muito mais. É mais profundo do que nós imaginamos. Então as 3 mensagens angélicas é a mensagem para o mundo. Se preparar, guardar os mandamentos, seguir a Deus, adorar a Deus, para estar preparados, tá certo? Para o retorno de Jesus. Então Deus quer guiar você pelo caminho certo. E a lei é gostosa, maravilhosa. Ela te dá a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus e que no final não vai ser condenado, tá certo? Não vai ser condenado. Então, você está em conformidade com a lei
ou você está contra a lei? É essa a pergunta. Então, precisa seguir o caráter de Deus. E o caráter de Deus revela a lei dele. Que não pode isso, que não pode aquilo, tem que fazer isso. A lei de Deus fala isso. É a lei da liberdade, que te dá a certeza de que você está fazendo a vontade dele. Então precisamos compreender a Deus, precisamos entender e compreender a Deus. Não é Ele que tem que me compreender, que Ele já sabe, mas nós precisamos entender a Deus, tá certo? Se você ainda não aprendeu, estude sobre isso, tá certo? Faça uma pergunta aí sobre essa questão da lição dessa semana. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, colocar aí nos comentários. Eu terei o maior prazer de poder te ajudar respondendo, tá certo? E te conhecer. Então, que Deus nos abençoe e possamos ter esse objetivo de adorar a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós aprendemos sobre a questão de adoração ao Senhor. Que o Senhor, através do Teu poder, molde nossa vida, através do Espírito Santo, nos ajude a nos preparar nesse tempo que precisamos adorar ao Senhor conforme a Tua vontade. Colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que o Senhor nos ajude nessa adoração, nesse reconhecimento, na fé em Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude fortalecendo a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, que Deus abençoe você, não deixe de se inscrever no canal, apertar aí o sino de todas as notificações, o primeiro sininho, dá um like e compartilha esse vídeo, tá certo? Valeu e até a próxima Hora da Lição.